Gente, vocês não vão acreditar. O Brasil virou uma sitcom, só que sem risada de fundo, porque a risada é nossa, de nervoso. E o que sobrou foi rir, porque se você reclamar, você pode acabar preso, igual na Venezuela, no Irã, na China. Hoje eu vou te mostrar uma sequência de fatos que rolaram nesse fim de semana que, isolados, já seriam bem ruins. Mas quando você coloca tudo lado a lado, vira uma coisa meio assim, pastelão. É a república onde quem critica o sistema vira ameaça à democracia. Mais uma vez, ministros do STF no topo das manchetes, onde de fato estavam em 2017, 2018, 2019. Até que a Suprema Corte avançou em cima de quem apontava tais casos. E agora? A corte também vai para cima da mídia? Porque, olha, todo dia é algo novo e tá em todo lugar a ponto de não ter pano mais para se passar. Quem tá dentro do sistema ganha sigilo, cortina, tapete vermelho e se bobear até música ambiente. E tem mais. Tem ruído intermitente em cela. Sim, ruído intermitente, que muitos classificariam como tortura psicológica. Tá, respira. Pega o café. Porque a aula hoje vai ser didática, mas ao mesmo tempo é um expose do método. Bora lá? Vamos começar pelo que me deixou indignada no nível nuclear. Essa aqui é a cela do Bolsonaro. A gente tem a notícia, tem o vídeo de que o presidente Bolsonaro estaria detido numa sala pequena, com porta fechada e com o ruído intermitente do ar-condicionado. E uma coisa precisa ficar bem clara. Ruído intermitente em ambiente fechado é torturante, é irritante, é desgastante. E quando a pessoa já tem um histórico de saúde frágil, como no caso do presidente Bolsonaro, que sofreu um monte de coisas desde a facada, isso vira só covardia. Agora vem o contraste que faz o meu sangue ferver. Lula preso, e isso aí é fato público e noticiado à época, teve um tratamento que parecia, como que eu posso dizer? Um Airbnb político. Portas abertas, visitas em massa, sala funcionando como comitê. Era praticamente o Lula Experience edição Curitiba. E hoje, quando é o Bolsonaro, o que aparece? Porta fechada, isolamento, falta de tratamento médico e um ruído que entra e sai como se alguém estivesse falando. Ah, não é pra punir não, é só pra desconfortar. E olha que lindo, depois alguém vem e diz, não é perseguição não. Imagina, é só coincidência? Porque é sempre uma coincidência. Gente, condição de custódia não é capricho, não é vingança, não é quem eu gosto eu trato bem. É padrão de Estado de Direito. Se você tem alguém sob custódia do Estado e o Estado tem que garantir o mínimo humano, e sim, isso inclui ambiente que não seja psicologicamente degradante, a responsabilidade de tudo é absolutamente sua. É o dono da caneta que escolhe o destino de quem está sob custódia. E vai que ele não gosta muito dessa pessoa, né? Então, sabe, não facilita. João de Deus, aquele maluco que abusou de um monte de mulheres, tá em domiciliar. E a pergunta que eu faço é bem simples. Se o Lula teve estrutura de circulação política, por que o Bolsonaro tem que ter porta fechada e ruído intermitente? A resposta é bem simples. Porque ali não é justiça. Isso aí é uma mensagem. E aproveitando a questão da mensagem, eu vou te levar para um caso que, se você ainda acredita em normalidade democrática, vai te dar vontade de mastigar uma parede. Sim, de novo, eu tô falando do caso Felipe Martins. Segundo o que vem sendo divulgado, ele foi preso com base numa acusação de que ele teria acessado o LinkedIn. E o fundamento teria sido um print. Sim, um print. E aí vem a parte que me deixa possessa. A defesa protocolou há mais de uma semana provas de que ele não usou a porcaria do LinkedIn. E mesmo assim, ele continua preso. De novo, eu vou falar com cuidado jurídico, mas com indignação moral total. No Estado de Direito, prova digital séria envolve o quê? Autoria, logs, IP, dispositivo, perícia, cadeia de custódia. Print é indício frágil. Print é aquilo que você falsifica com 2 mãos e um tutorial. E a defesa diz, olha, tá aqui a prova oficial, anexada, documentação, registros. E sabe o que acontece?
Nada. Não tem despacho enfrentando as provas, sem decisão fundamentada, sem análise clara. E assim, isso aqui deveria ser o coração da democracia. Contraditório e ampla defesa. Você pode discordar da defesa, mas você não pode ignorá-la, como o Alexandre está fazendo. E em questão, o que ele está ignorando? As provas. Alexandre está transformando a prisão cautelar em pena antecipada. E é o mesmo que dizer que, eu já decidi o destino, agora a realidade que lute. E aí você pode me perguntar, Bárbara, que democracia é essa? E eu te respondo, é a democracia onde o processo vira cenário e a decisão já vem pronta, como já sabíamos desde a Vaza Toga, que, aliás, também foi ignorada. Por enquanto. Vem 2027. Mas agora vamos falar dos escândalos supremos que todos os dias estão tomando o noticiário. Irmãos de Toffoli venderam fatia milionária em resort a fundo de gestora investigada no caso Master. E para te explicar isso, eu vou precisar dar um passo atrás e te contar as coisas de um jeito mais simples, porque você entender faz toda a diferença. O que é um fundo gestor ou fundo de investimento com gestora? Imagina um cofrinho gigante com dinheiro de várias pessoas. Aí você contrata um adulto especialista para administrar esse cofrinho. Essa é a gestora. Ela decide onde vai investir, para onde esse dinheiro do cofrinho vai. E por que isso importa? Porque a gente viu a notícia de que os irmãos do ministro Toffoli venderam uma fatia milionária de um resort para um fundo ligado à gestora investigada no caso Master. E aí você fala, mas Bárbara, isso não é crime. Calma, eu não disse isso, não é crime automático. Porque o problema aqui é o contexto. Porque ao mesmo tempo que o caso Master está pegando fogo, aparece família de autoridade, negócio milionário, fundo ligado à gestora sob investigação. E adivinha? Isso não gera transparência? Gera mais fumaça. Até porque o Toffoli colocou tudo do Banco Master sob sigilo. Tá, mas vamos entrar de fato no núcleo do absurdo, que é o caso Master. Há uma investigação e um imbróglio envolvendo o Banco Master. Há uma disputa institucional, Banco Central e o sistema financeiro. E do nada aparece um ambiente de pressão, inclusive digital. E aí vem o projeto DV, citado em reportagens como uma articulação digital que teria mirado ataques ao Banco Central, com campanha coordenada, com agências, com propostas a influenciadores. A agência por si só não faz campanha coordenada de nada. Se tem agência, tem contratante. Se tem contratante, tem um mandante. E aí as reportagens citam nomes de agências mencionadas por influenciadores como Portal Group, Miranda Comunicação e Grupo Farol. E você pode me perguntar quem são os donos dessas agências. Eu sou obrigada a te dizer que eu não sei, porque em alguns casos as informações públicas são confusas, já que existem faróis diferentes e nem tudo está escancarado em fonte aberta. E isso por si só já é um retrato do Brasil, né? Muita coisa grande rodando em estruturas onde o dono não aparece no outdoor. É tipo aquele cara que manda no baile, mas assina o cheque no nome do primo. E eu vou fazer questão de relembrar isso tudo de novo. Toffoli colocou o caso Master sob sigilo elevado, puxou as medidas para o STF avaliar. E isso alimenta um debate público. Por que tanto sigilo num caso que envolve o sistema financeiro e impacto em investidores? E é aí que entra o Instituto Movad, acionado pela OAB, pedindo para a derrubada do sigilo, dizendo: em casos que envolvem o sistema financeiro e possíveis conflitos, a regra deveria ser publicidade. E olha como isso é didático. Quando o caso é grande e pode afetar gente comum, o povo precisa de transparência. Mas o sistema responde que E é aí que entra o meu momento pastelão. Ao mesmo tempo que aparece campanha digital para atacar o Banco Central, aparece sigilo no STF. E o público olhando de fora tentando entender quem é que está defendendo quem? Quem está atacando quem? Quem está escondendo o quê? Pois é. A Folha publicou um editorial dizendo algo que é óbvio, mas que ninguém fala em voz alta. Parentes de ministros prosperam no mercado jurídico. E é difícil acreditar que isso não tenha relação com a influência percebida. O editorial é cuidadoso. Ele diz que multiplicar causas não prova crime, mas ele crava um ponto moral. Quando alguém contrata parente de ministro, não busca só o serviço,
busca a influência desse ministro. E aí, como exemplo de percepção pública, o texto menciona episódios como viagens em jatinhos, relações e o contrato milionário. E aqui entra o elefante perpétuo na sala. Contrato de 129 milhões com o escritório ligado à esposa do ministro Alexandre de Moraes e o Banco Master. Contrato por si só não é crime, mas em ambiente de sigilo, pressão, investigação e poder concentrado, o efeito é devastador. Corrói a democracia, corrói a confiança. E aqui eu tô sendo bem legal porque eu não quero ser presa, já que 129 milhões é um valor absurdo para ser pago a um escritório de advocacia do tamanho do escritório da Viviane. Ainda mais que não encontraram um caso em que a esposa do ministro teria trabalhado. Ainda mais no momento em que o Banco Central põe em sigilo as comunicações do Alexandre de Moraes com o próprio Banco Central sobre o caso Master. Desculpa, gente. Não dá para viver esse momento de outra forma. Mas voltando ao editorial, ele fala: precisamos de código de conduta no STF, mas existe uma resistência interna. Ou seja, o sistema entende que a imagem está pegando fogo e ainda assim resiste a colocar um freio. E a pergunta é simples: por quê? Mas as coisas não param por aqui, já que temos os episódios seguintes da novela. O ministro relator do caso Master no TCU, o Jonathan de Jesus, que queria reverter a liquidação do Master, aparece em reportagens sobre emendas que sumiram e viraram buracos em Roraima. A reportagem diz que ele nega irregularidades e que a prefeitura diz ter aplicado corretamente. Ok, direito de defesa, seu ministro, mas o choque é o contexto. Um ator importante num caso de sistema financeiro aparece associado à polêmica clássica de Brazuela, emenda e buraco. E isso aí amplia a sensação de que tá todo mundo em todo lugar o tempo todo. E vem cá. Mais uma puta coincidência desse Brasilzão de meu Deus, né? Mas agora entra a parte que parece roteiro de crime ruim, mas é só o Brasil. A saga do careca do INSS. A reportagem diz que as mensagens indicariam a entrega de dinheiro a assessor de senador, o senhor Everton Rocha, que já tá todo enrolado nesse esquema. E o pegou a encomenda seria uma linguagem cifrada para ocultar essa movimentação. Pegou a encomenda pra tipo, pegou o pacote, levou a bufunfa, ó. E sobre as movimentações entre o careca do INSS e os senadores, tem uma grande investigação rolando. Não, mentira. O Alcolumbre meteu tudo em sigilo de novo. Porque eles realmente nos acham um bando de palhaços. Porque é tudo muito explícito. E ninguém se importa. Sempre que a investigação de corrupção chega perto do poder, aparece sigilo, aparece blindagem, aparece fumaça. Mas tem mais. Careca do INSS pagou 700 mil à ministra do STM, indicada pela Gleisi Hoffmann. E segundo a ministra do STM, esse valor foi referente a uma consultoria realizada antes da posse e que ela não sabia da ligação da empresa com o assalto aos aposentados. De novo, não é sentença, mas é aquela repetição de padrão. Operador, empresa intermediária, dinheiro alto, instituição relevante e a população assistindo isso tudo como se fosse normal. E não se assuste se daqui a pouquinho tudo isso estiver sob sigilo, porque na campanha o Lula falou em transparência, temos que acabar com esse negócio de sigilo. E hoje a gente vive um país onde tem sigilo para tudo. Sigilo no caso Master, sigilo aqui, sigilo ali, e o povo do lado de fora do telão e o sistema do lado de dentro, fechando a porta na nossa cara. 1 a cada 3 pedidos negados via Lei de Acesso à Informação nos últimos 3 anos recebeu como resposta que os dados solicitados estavam submetidos a um sigilo. Tipo, eu não posso te dar essa informação porque é sigiloso. Então eu não posso te contar, por exemplo, quanto custou aquele voo do jatinho da FAB. Sigiloso. Entendem por que é tudo um circo e os palhaços somos nós? Se bem que o 8 de janeiro teve baixa adesão, pouca gente na rua, o Congresso faltando e só 3 governadores, todos do PT. E o povo, bom, algumas centenas de pessoas, assistindo do lado de fora. E sobre isso a leitura foi simples. Quando o governo perdeu a rua, começou a governar pelo sistema. E quando se governa pelo sistema, o sigilo vira método.
Um governo fraco e sem povo governa com narrativa e parceria com o sistema, onde nós, povo, não somos incluídos. Agora junta tudo comigo, porque esse aqui é o print da minha alma. Bolsonaro em ambiente de custódia com porta fechada e ruído enlouquecedor constante, comparando com o tratamento dado ao Lula e a sua prisão comitê. Felipe Martins preso por print sem perícia clara e a defesa anexando provas oficiais que não são analisadas. Caso Master, sigilo elevado, pressão institucional, disputa com o Banco Central, com direito à campanha digital coordenada atacando o Banco Central, agências intermediando e um mandante que ainda não sabemos quem é. Um instituto pedindo à OAB o fim do sigilo porque o sistema financeiro exige publicidade. Porque chegamos a esse ponto, galera, a gente tem que pedir, por favor. Tem editorial lembrando que parentes de ministros prosperam e que a aparência de influência destrói a credibilidade. Um editorial com 8 anos de atraso. Contratos milionários, resistência a códigos de conduta. Relator do Master no TCU em polêmicas de emendas que desapareceram. O careca do INSS usando linguagem cifrada para repassar merenda para político. E o governo que prometeu transparência com sigilo em tudo, enquanto o povo do lado de fora assiste tudo do telão. E o que isso tudo me mostra? Mostra um país em que o sistema funciona assim. Para quem está de fora, a porta fecha. Mas para quem está de dentro, o sigilo abre. E aí vem a pergunta que define tudo. Que democracia é essa onde prova não é analisada, sigilo vira regra, e o cidadão tem que adivinhar o que acontece dentro do Palácio do Planalto, dentro do tribunal, com o nosso próprio dinheiro? Democracia não é slogan. Estado de Direito não é frase bonita. É procedimento, é transparência, igualdade de tratamento e respeito à defesa. E se isso vira seletivo, deixa de ser justiça. É puro e simples método. Mas agora eu quero saber de você. Você tá vendo o mesmo desenho que eu? Responde aqui nos comentários que eu quero saber. E aproveitando que você ficou até aqui, dá uma olhada nessa história. Tudo começou quando Hugo Chávez prometeu transformar a Venezuela numa espécie de Disney socialista da América Latina. Só que o cara foi de arrasta pra cima, e quem entrou em cena foi Nicolás Bigode de Brechó Maduro. A primeira coisa que esse filhote de ditador disse foi: vamos continuar o legado do comandante Chaves. E nem é o Chaves legal da Chiquinha. Isso. Sim, ele prometeu continuar o legado comunista com direito a bis e cenas inéditas de puro caos. Mas você sabe qual foi o resultado? Filas para comprar arroz e papel higiênico começaram a competir com as filas de engarrafamento no trânsito de São Paulo às 18 horas. O dinheiro perdeu tanto valor que precisou de terapia para autoestima. E o povo começou a fugir do país mais rápido do que as girafas nas queimadas da Amazônia. Confia. Mas como que uma terra que já foi rica e democrática virou esse caos de ditadura e pobreza? É isso que você vai descobrir no meu novo documentário sobre a Venezuela, na minha série especial sobre as Revoluções Vermelhas. A verdade nua e crua tá lá, sem censura, sem jornalista e militante querendo passar pano pro bigode revolucionário, que tem parceria com Lula sim, e nem adianta processar porque é verdade. Quer ficar por dentro dessa história e ver as semelhanças com tudo que estamos vivendo aqui em Brazuela? Toque no link fixado aqui no primeiro comentário e libere seu acesso a documentários exclusivos na Família Te Atualizei. Juntos, cê sabe, a gente consegue. Bom, é meio que autoexplicativo. Assinando a Família Te Atualizei, você leva conteúdos exclusivos e uma comunidade que funciona como uma rede social, onde você pode trocar ideia em tempo real com uma galera que deve estar pé da cara. Igualzinho a gente. Além disso, você financia o meu trabalho e a minha defesa, que não custa barato, contra uma democracia totalitária que atua com assédio judicial em cima dos dissidentes, como forma de impor medo e calar nossa boca. E eu sei que eles não vão parar, mas a gente também não. Portanto, mais uma vez, a sua ajuda faz muita diferença por aqui. Pode acreditar. Portanto, se você quiser e puder, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui.